Então, bom dia. A minha aproximação com o cuidado a pessoas com deficiência, eu praticamente não tenho. Eu tenho uma sobrinha linda, querida, que me inspirou a estar nesse projeto. Mas o nosso trabalho aqui na Fiocruz Brasília é identificar o que está publicado na literatura e que a gente pode avaliar criticamente, identificar e ver intervenções que poderiam ser adaptadas para nós aqui. A Hanna mostrou um exemplo de uma intervenção concreta que ela realizou, né? E o nosso grupo aqui na Fiocruz, e dentro desse projeto, a gente tentou ver dois componentes. Na verdade, nós fizemos duas revisões. Revisão de literatura, você faz um escrutínio das bases de dados, tá? E identifica aquilo que tem relação com a sua pergunta, avalia criticamente e depois faz uma síntese, tá? Então, ver um pouco do estado da arte disso. E, para isso, tem um apoio grande em como fazer essas buscas na literatura. Isso que é o segredo maior, né? E tem que ter uma equipe grande. Então, eu coordenei junto com a Juliana Girardi, que é da nossa equipe, e a gente trabalhou com mais 4 pessoas, que é a Andressa e Heloísa, e a Nicole e o Aurélio. Nicole, inclusive, é uma nossa colaboradora, nossa parceira, trabalha também no programa de deficiência do Ministério da Saúde, então tem um pouco desse traçado, né, o conhecimento sobre o problema. Então, nós tínhamos 2 perguntas, eu vou falar sobre a segunda, tá? Sobre necessidades de família que possuem, né, que tratam, que cuidam de crianças com transtorno de neurodesenvolvimento. A pergunta que a gente discutiu foi quais as necessidades do cuidado de famílias e cuidadores de crianças até 12 anos. E a gente deu ênfase em alguns tipos de transtornos: paralisia cerebral, microcefalia, epilepsia e desordens auditiva e visual. A gente selecionou esses transtornos em função do que é mais comum, né, dentro do que a gente discutiu, que é mais comum para o síndrome congênita do Zika vírus. Essa revisão está em andamento. A gente sabe que o grupo da Hanna tem experiência com revisões, então a gente gostaria muito que vocês olhassem, fizessem também, a gente essa colaboração maior e fizesse uma avaliação crítica, né, do trabalho. Então, o que eu estou mostrando hoje é resultado preliminar, tá? Então, a gente normalmente trabalha, quando você faz uma revisão da literatura, você tem que ter uma pergunta muito bem feita e tem que estar estruturada, porque é a partir dessa estrutura que a gente organiza a estratégia de busca, tá? Então, a gente trabalhou a população, família e cuidadores de crianças com disability, né? Essa era a palavra-chave. A intervenção seriam cuidados continuados, longitudinais, atenção integral, de modo geral, tá? A gente não usou nenhum comparador, porque é uma revisão sistemática exploratória, e o que a gente queria saber era necessidades sociais e de saúde, certo? E a gente priorizou, na hora de analisar o que veio da literatura e na hora de buscar, revisões sistemáticas ou revisões. Então, na verdade, o que nós fizemos foi um tipo de estudo de síntese chamado overview de revisões. E nesse processo nós procuramos em PubMed, em Base, está aí no primeiro quadro, vocês vão ver as bases de dados que a gente procurou: Web of Science, Epistemônico, Joanna Briggs, Health System Evidence, Campbell, e uma busca manual também a partir dos artigos encontrados. Algumas dessas bases, como Epistemônicos, Joanna Briggs, Health System Evidence, Campbell, são bases da literatura já especializadas em trazer para nós revisões sistemáticas. Então, a gente, ao todo, tem uma soma aí de 768 artigos
E, no final, depois de tirar a duplicata, depois de aplicar critério de exclusão, a gente selecionou 27 revisões, tá? Esse é da pergunta dos cuidadores, Então, dentro dessas 27 revisões que a gente acabou selecionando, elegível, né, para a pergunta, a gente tinha, assim, maioria 7 dos Estados Unidos, algumas da África, uma que era de vários países, e a gente tem algumas que a gente não conseguia identificar de onde vieram as intervenções. O tipo de cuidador, na maioria das vezes, eram frequentemente mães, tá? Família, mas frequentemente mães. Um ou outro tratavam de pais ou de cuidadores informais, que eles falavam, que são pessoas que não são voluntárias para os filhos. Né? Esse era o perfil do tipo de cuidador que as revisões tratavam. E a deficiência atendida, a deficiência relacionada, era paralisia cerebral, epilepsia, deficiência auditiva, visual e algumas condições emocionais no campo da saúde mental. Acabou sendo incluída porque ninguém... existe, a gente não é, vamos dizer assim, a gente tem multi agravos, né? Você não é normalmente não apresenta uma situação só, né? É uma condição só. E nesse resultado a gente trouxe alguns domínios de análise, que é o que a gente ainda está fazendo uma interpretação melhor. O primeiro deles é que condições de vida esse cuidador tinha em relação a tudo, renda, transporte, habitação. Então, esses 27 revisões que a gente analisou, normalmente esses cuidadores tinham alguns tipos de problemas de saúde. Isso é o que veio dos estudos. Eles tinham altos índices elevados de estresse, né, e também condições de saúde mental, também vinculados a isso, com ansiedade, do fato de cuidar, né, dessas condições. Normalmente eram cuidadores que tinham questões sociais e econômicas na família também, com baixa renda, questões sociais que também traziam condições adversas, tinham restrições de funções para o trabalho, né, porque são pessoas que ficam dedicadas a cuidar das crianças, sentimento de isolamento em relação ao problema, cansaço, sobrecarga, e também essas revisões traziam que, em alguns lugares, pobreza e baixa escolaridade de famílias, e também uma dependência do apoio formal de creche, pré-escola e outros serviços profissionais que gratuitamente eram difíceis de serem acessados, tá? Então, vocês podem ver que por isso que eu falei que é preliminar, que a gente não categorizou muito bem essas condições de vida, né? Isso aí tem vários domínios, né? Outra coisa que essas revisões trouxeram foi uma análise que a gente fez sobre algum tipo de barreira que as pessoas relatavam em relação ao acesso aos serviços ou às suas condições de vida. Então, entre as barreiras ele pode ser positivo, negativo, normalmente é negativo, né? Mas um dos domínios era a comunicação entre cuidadores e profissionais, tá? E destes com a criança com deficiência, quer dizer, também explicar, porque a gente usou uma faixa etária até 12 anos, então isso aparece, né, porque isso não é muito comum quando a criança é menor, mas quando vai aumentando para o pré-adolescente, isso já aparece, né, que é a comunicação para a própria pré-adolescente. A pouca independência da criança, a piora de saúde de cuidadores que lidam com situações diversas, né, no seu cotidiano, o fato, uma aceitação do diagnóstico aparece nesses artigos, nesses 27, como uma barreira, né? Renda familiar, estigma, pouca flexibilidade, aptidão para lidar com o problema, desacreditar na melhora, isso fazia com que também fosse uma barreira para falta de
tocar adiante a vida, não compreender as intervenções que os profissionais de saúde fazem para eles, né, não ter esse domínio. Falta de tempo e disponibilidade do cuidador apareceu como barreira. Atendimento ruim em hospitais. Aqui eu estou trazendo o que vem da literatura, então apareceu hospitais, né? Falta de transporte e dinheiro para esse trânsito que tem que ser feito. Inadequado apoio, tanto dos serviços como dos outros familiares, aparece também como barreira. E o último, que cabe quase tudo, que são fatores sociais e ambientais da criança e da família, que praticamente cabe tudo aí, mas já apareceu como uma frase, um destaque nessas 27 revisões. Veja o que falta aqui. Nessas nossas, isso aqui é um resumo do resumo, que aqui está faltando dizer de onde saiu cada coisa. Por isso que eu digo que é preliminar, né? Da onde saiu cada afirmação desse. Mas, para a gente, eu acho que para dar um cenário, é interessante o que essa overview de revisões traz. Bem, quais fatores que refletem na autonomia do cuidador, segundo essas 27 revisões? Níveis mais elevados de autoestima e autodomínio. Então, se você tem autoestima e autodomínio, isso pode melhorar a saúde mental e dar uma maior autonomia para o cuidador, um incentivo. Ter mais apoio da família, ter a segurança de ter escola para os filhos, isso aparece também. Ter um apoio, aqui eu botei estresse e insegurança de cuidar de uma criança com deficiência, mas pense nisso, isso reflete na autonomia tanto para o bem, ou, se você cuida disso, melhora essa aptidão em cuidar dessa condição. E não saber ao certo como dar independência para a criança. Quer dizer, uma das coisas que interfere na autonomia é a questão do futuro, o prognóstico. Como que eu lido com isso e como que minha criança vai ser no futuro? Como ela vai ser independente ou não. Então, alguns fatores que apareceram que podem favorecer ou não a autonomia do cuidador. E algumas recomendações também que apareceram nas 27 revisões foi como ter o autocuidado do cuidador. Então, é importante, aparece nas 27 revisões, que ele consiga fazer atividade de lazer, que ele consiga dormir, uma atividade adequada para dormir, né? Que ele consiga dar conta também das necessidades de saúde ou de doença dele próprio, né? Que ele tenha um apoio familiar, psicológico e educativo para melhorar essa atitude dele em relação a lidar com essa realidade que ele tem do filho. E também aparece como recomendação para melhorar o autocuidado do cuidador, ter serviços centrados na família, que é um pouco aquele plano singular terapêutico que o colega falou do Ministério, né? Mas aqui a gente está tratando, não é da criança, é do cuidador e da família, né? Ele é que, no final, é endereçado para a criança no final. E, por fim, a gente encontrou uma revisão, não sei como é que vocês conseguem olhar aí, acho que está melhor. A gente encontrou uma revisão integrativa, até feita por autores brasileiros, e que eu resolvi usar como domínios de análise, né, para melhorar esse relato posteriormente. Então, esse autor, que é Fernandes e Ângelo, eles fizeram uma revisão integrativa sobre o que as famílias de cuidadores precisam, né, o que eles necessitam, de modo geral, tá? Não necessariamente tem relação com doença em si. Mas é interessante colocar que eles dividem 5 domínios, né? A importância do suporte, o acesso aos apoios formais, o processo de comunicação e informação, a transição para o cuidar e ser responsável por tudo. Então, dentro dessas categorias, e aí eu coloco aqui para vocês a referência, ela está em português, foi feita pela Escola de Enfermagem da USP,
da Universidade de São Paulo, dentro dessas categorias, a gente começou a categorizar o que veio dos 27 artigos. Então, por exemplo, apareceu que os cuidadores de famílias têm maiores níveis, precisam de maiores níveis de apoio social, apoio psicológico e segurança no lidar com os profissionais de saúde. Quer dizer, ter essa confiança, esse vínculo, né, com os profissionais e mais apoio deles. Então, eu categorizei isso na importância do suporte, segundo as referências do Fernandes. Também apareceu nas 27 revisões algumas questões que eu categorizei como acesso aos apoios formais. Aqui eu estou falando o que o governo, que os serviços podem oferecer. Então, a gente categorizou das 27 revisões algumas questões que apareceram. Precisar de medicamentos, lembra, porque a gente colocou epilepsia dentro das doenças, então aparece medicamentos, né, e aparece equipamentos móveis adequados e adaptados, e apoio financeiro. Aparece também suporte de cuidados respiratórios, porque em algumas condições que vieram das 27 revisões, tinham condições específicas para isso. Serviços educacionais, ter uma boa equipe de enfermagem na comunidade, para dar aconselhamento e acompanhamento longitudinal, cuidados coordenados de assistência integral e ser longitudinal, ter a continuidade de fato. Isso aqui, a gente, quando olha isso, a gente olha logo um bom funcionamento das equipes de saúde da família, né? Quando você olha isso, se uma equipe de família realmente tem um bom funcionamento, responderia a essas questões. E ter suporte para levar o filho na escola e ter acesso a terapias e supervisão no domicílio. Então, isso tudo aparece nas 27 revisões como necessidade das famílias. Dentro do processo de comunicação e informação, que eu categorizei, né, lendo o que o grupo trouxe, uma coisa que aparece é apoio no processo de confirmar e revelar o diagnóstico. Acho que aqui é o primeiro embate ou o primeiro acolhimento, né? Então, isso apareceu. Pode ter mais coisas nos processos de comunicação e informação? Pode, mas eu estou falando do relato das 27 revisões que a gente analisou. Tá? Em relação à transição para o cuidar, aparece a questão toda do acompanhamento psicológico para depressão, queixas psicossomáticas, sentimento de incompetência, em como que eu vou cuidar do meu filho agora, o que ele tem, né, como lidar com isso. Acompanhamento psicológico para reforçar a competência, quer dizer, será que eu sou capaz ou não sou? O conhecimento sobre a doença e uma certa resposta ao comportamento disruptivo que acaba que essas famílias são acometidas. Em relação ao de domínio ser responsável por tudo, aparece um pouco a necessidade de uma adaptação da família para uma maior participação, aí aqui é do pai, né? E uma coesão familiar em volta da condição, né? Da nova realidade deles, e ter tempo para múltiplas tarefas. Então, isso são os domínios, né, que a gente encontrou e achou que seria interessante categorizar dentro do que aparece como necessidades nas 27 revisões. Eu acho que é isso, né? Então, a gente tem o próximo passo. A equipe da Hannah, eu acho que a gente vai traduzir, Hannah, esse material para vocês olharem inclusive olhar a estratégia de busca, ver se não está faltando, porque a gente tem uma equipe grande, pode revisar, né, e complementar. E uma outra coisa que é o próximo passo, que a gente trabalha muito aqui no programa de evidências, né, da Fiocruz, da nossa equipe, é fazer diálogo deliberativo, que é apresentar essa síntese, para atores. Aqui não dá. Tá certo, tem 2.
que é apresentar essa síntese para alguns atores chaves aqui do Brasil, se quiser também convidá-los, né, para identificar se as opções, possíveis opções para lidar com essas questões podem ser adaptadas aqui para a realidade brasileira. Né? Então, acho que é um pouco isso que eu tinha que trazer. Tá? Obrigada.